Olá, eu sou Antônio Trujillo, sou graduando em Engenharia Civil pela UTFPR Campus Apucarana. Vim aqui hoje representar o meu grupo, composto por eu, José, Lorena e o Lucas Alexandre, para explicar um pouco mais o que são incubadoras de empresas e investidor anjo. Bom, incubadoras de empresa, ela geralmente tenta estimular aos pequenos empresários que têm por finalidade algo que seja mais tecnológico, né? Voltado ao desenvolvimento de negócios na parte mais científica de fato, né? Então, ela geralmente tende a pegar empresas que estão em fase de desenvolvimento para elas poderem ter mais acesso à estrutura e à tecnologia para conseguir seguir em frente. Bom, para que ela serve, né? Ela serve principalmente para auxiliar a empresa de maneira estrutural, né? Ajudando com alguns tipos de gerenciamento e apoio técnico. Por exemplo, com relação à internet, à estrutura física e tudo mais. Bom, incubadoras no Brasil. De acordo com a Amprotec, no Brasil, hoje temos 363 incubadoras. A maioria das incubadoras elas são de cunho governamental, ou seja, elas têm associação pública, né? Então é difícil encontrar incubadoras que sejam de domínio privado. Geralmente incubadoras são de domínio público e não tem fins lucrativos, né? Só tem a finalidade de auxiliar e o desenvolvimento do empresário e da tecnologia. Bom, quem pode usar esse tipo de investimento, né, de auxílio? Então, quem já tem uma ideia, né, de negócio que já esteja consolidada, mas veja, que ela não consolidada no quesito tipo desenvolvida, mas que ela tenha já um passo a passo de crescimento já meio que montado. Então, o que significa isso? Isso quer dizer que a ideia do empreendedor ele tem que ter uma viabilidade de mercado e uma boa qualidade técnica, né? Qual o benefício de uma empresa ser incubada, então? Bom, ela tem uma possibilidade de expansão, visto que ela vai ter uma estrutura e um acesso à tecnologia maior. É, então ela vai ter, no caso eu já disse, como já tinha dito, né? Ela vai ter a parte de infraestrutura, vai ter uma qualificação, ou seja, geralmente as incubadoras oferecem uma qualificação para os empreendedores, né? E um dos benefícios bem claros da incubadora é que existe uma taxa de redução na mortalidade da empresa quando ela está associada a algum tipo de incubadora. Bom, como que faz para participar então de uma, né? Basicamente, qualquer pessoa que tem um projeto de inovação e que é no âmbito de tecnologia ou de ciência, no caso, né? Ela pode ter acesso a essa incubadora. Para ser mais específico, a pessoa tem que entrar em contato com a incubadora que ela deseja estar entrando, né? E ver quais são os requisitos e tudo mais. Mas geralmente a pessoa tem que ter um PJ aberto, enfim, já tem que ser alguma coisa que está pelo menos o passo inicial andado, né? Bom, alguns exemplos de incubadora é CETEC, né, que é o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, incubadora ligada à Universidade de São Paulo. E outro exemplo é a BioRio, né, que é no Rio de Janeiro, né, está no estado do Rio de Janeiro e atua mais na área de biotecnologia. Bom, com relação ao investidor anjo. O investidor anjo, ele, digamos assim, eles são pessoas físicas, né? Já perde aquele cunho governamental. Ele não tem por função ser ter tecnologia assim aplicada. O que ele visa mais é o desenvolvimento de uma empresa em específico, visando o lucro de fato, né? Então, o que são de fato o investimento anjo? É uma pessoa que ela vê uma oportunidade de estar auxiliando uma empresa ou uma startup crescer, injetando um recurso financeiro nela. Ou seja, ele investe naquela ideia daquela pessoa
porque ele vê que aquilo é algo que pode ser benéfico com o passar do tempo, ou seja, pode escalar com o passar do tempo financeiramente dizendo. Ah, no caso, o investidor anjo, né, geralmente ele busca empresas que já têm um negócio em andamento, ou seja, já está com o operacional funcionando, diferente, né, das incubadoras, né, que tenha um mercado que seja significativo e escalável e, digamos assim, o investimento ele dificilmente vai superar 1 milhão e geralmente os investimentos são feitos em aportes diretos na empresa. Tá. Os riscos que o investidor anjo tem é com relação a se de fato a empresa vai prosperar ou se ela vai falir, né? Então, meio que por ele investir, ele compra uma determinada parte da empresa como se fosse um acionista mesmo. Então, quando ele faz dessa forma, né? Se a empresa ela prospera, ele prospera junto, né? E se a empresa já não vai muito bem, ele perde. Então o risco está nesse sentido, né? É como se fosse um risco mesmo de bolsa de valores, algo muito próximo. No caso, o que o investidor anjo recebe, né? Ele vai receber alguns dividendos, né? Que seria partes do lucro da empresa. E ele vai ter também uma parte da empresa. Geralmente, quando a pessoa ela entra como investidor anjo, ela compra uma parte da empresa, né? Então ele vem e já fornece o primeiro aporte ali, né? Que é o aporte já da compra da primeira empresa. Então ele compra uma determinada parte da empresa aportando um determinado valor de dinheiro que foi negociado. E assim ele tem aquele valor de arranque. E aí a empresa geralmente ela pega esse dinheiro, né? Geralmente contratualmente já é afirmado que ela tem que usar aquele dinheiro para fazer uma alavanca, né, dentro do negócio, seja aumentando a empresa ou desenvolvendo um outro produto, enfim, geralmente é nesse sentido aí de que usa o dinheiro que foi vendido a parte da empresa para aplicar dentro da própria empresa. Tá, alguns exemplos de investidores anjo, então é a Gavea Angel e a São Paulo Angel, né, que são empresas que buscam aí investir em startups aí por meio do investimento anjo. Bom, as principais diferenças entre incubadoras e investidor anjo, então. A incubadora era geralmente tirada um quesito governamental, ou seja, são empresas, né, sociedades que estão em conjunto com grandes universidades, né, por causa desse apelo com o desenvolvimento de tecnologia, né. Já o investidor anjo, ele já não é governamental, né? Ele simplesmente, ou pode ser um grupo de investidores, né? Que compram uma determinada parte, agencia uma determinada parte, ou pode ser um indivíduo sozinho, né? A incubadora tem auxílio estrutural. O que significa? Significa que a incubadora ela se preocupa em dar estrutura para a pessoa desenvolver a empresa dela ali. Já o investidor anjo, ele não tem essa preocupação. Ele espera que a pessoa já tenha uma estrutura e ele só apenas faz o auxílio financeiro para que aquilo seja alavancado. As incubadoras têm a participação coletiva, o que significa? Geralmente a incubadora é formada por um grupo, né, de pessoas que estão ali tentando fazer seus negócios serem desenvolvidos. E aí ocorre a união dessas pessoas para, digamos assim, compartilhar suas experiências entre elas, né, para uma ajudar a outra e conseguir alavancar cada uma a sua empresa, né? Já o investidor anjo, não, a participação individual. Geralmente o investidor anjo ou o grupo que fez o investimento, ele tende a auxiliar o empreendedor em questão na forma de auxiliar nas principais decisões e tudo mais. Porém, ele não participa diretamente, digamos assim, do desenvolvimento de tecnologia ou de algum produto daquele indivíduo, a não ser que for do cunho dele, da área dele. Mas geralmente ele auxilia mais com a parte financeira mesmo, assim, né, sobre onde ele deve investir, como ele deve vender o produto, nesse sentido.
As incubadoras, elas têm um atrativo por empresas em desenvolvimento, ou seja, empresas que não necessariamente já estão em fase de produção, sabe? O investidor anjo, não, ele busca investir em empresas que já estão em funcionamento e geralmente empresas que já têm retorno financeiro, por mais que já não tenham tido seus break-evens, mas que já esteja, né, nessa caminhada. As incubadoras têm o fins tecnológicos, ou seja, a principal preocupação delas é desenvolver a tecnologia e o conhecimento envolto da ciência. Já o investidor anjo, não, ele tem a busca pelo fim lucrativo, ou seja, para ele não é importante algo que seja totalmente novo, mas sim que tenha um determinado diferencial que visa o lucro, né? Enfim, que gere lucro no final das contas. As incubadoras, geralmente não tem participação do lucro, porque raramente elas têm participação financeira no negócio, né? Nas empresas. Já o investidor anjo, não, ele participa dos lucros devido que o primeiro investimento, o primeiro aporte é feito para comprar uma parte da empresa, né? Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a paciência e o tempo cedido. Muito obrigado.